O que eu faria hoje, se eu estivesse começando na psicologia, se eu estivesse me formando hoje? Olá, eu sou Marcela Lasmar, sou especialista em escolha profissional e carreira e quero hoje, minha gente, poder trazer aí algumas dicas, alguns insights, quem sabe, né, para você a partir, né, dessa vivência que eu tenho aí ao longo de uma longa trajetória na orientação profissional e também na psicologia. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, né? Se você, como eu, não está começando agora, né, na psicologia, esse vídeo também pode ser para você. E, gente, a primeira coisa, antes de eu falar aqui dos 4 pontos que eu quero trazer para vocês, né, as quatro coisas que eu realmente faria se eu estivesse começando hoje, eu queria trazer para vocês a importância no sentido de a gente olhar com generosidade para a nossa história, a gente olhar com generosidade e com um olhar apreciativo, né, no sentido do olhar positivo, como a psicologia positiva, inclusive, muito nos ensina, que a gente consegue entender o momento que a gente vive agora, as escolhas ou novas escolhas que a gente quer fazer, quando a gente consegue ter esse olhar de fato de onde eu vim, né? Os principais pontos ali que mais marcaram a minha trajetória, o que eu aprendi em cada um deles, principalmente ou também, né, naqueles momentos que foram desafiadores. É importante a gente ter esse olhar para trás e a gente valorizar. Uma outra coisa também importante de eu falar, antes das quatro coisas que eu faria, é dizer, gente, que eu me formei, por exemplo, em 2005. Né? Então, era um outro tempo, era um outro contexto, era uma outra realidade. Por exemplo, eu me lembro que eu fui ter o meu primeiro computador durante a faculdade, né? No começo da faculdade eu não tinha o computador, os trabalhos eram aceitos manualmente, enfim. Era um outro universo, então é importante a gente contextualizar também. Sem contar a questão da maturidade, né, gente? Hoje a Marcela, da casa aí dos 40, com certeza tem uma outra vivência, um outro olhar, uma outra maturidade. Por que eu levantei esses 3 pontos, né? Valorizar a trajetória, considerar o momento histórico, social, o contexto e também olhar para a maturidade, para a gente guardar o chicotinho, né? E não olhar e falar assim, nossa, mas também fiz tudo errado. Não, é entender que tudo é parte de um processo de aprendizagem. É a gente ter esse olhar resiliente. Partindo desse pressuposto, eu vou falar então do que eu faria, tá? Se eu estivesse me formando nesse contexto atual, enfim. O primeiro deles, gente, eu faria um processo de orientação de carreira. Como assim, Má? Mas a pessoa que tá ali se formando, se você estivesse começando hoje, você faria uma orientação de carreira para começar? Sim, inclusive esse é um dos nichos aí que a gente pode atuar. Mas falando para nós, enquanto profissionais, eu faria, se eu estivesse começando a psicologia, uma orientação de carreira. Por quê? Quando a gente forma hoje em dia é muito assim. Ah, porque hoje em dia só a faculdade, só a graduação, só o título não serve pra muita coisa não. Nem a pós-graduação no sentido lato sensu, né? Uma pós, uma especialização, já não diz tanta coisa. Você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer um doutorado, parará, o pós-doc. E temos mesmo. O grande X da questão é que eu vejo muitos, né, colegas e orientandos de carreira que me procuram e vejo muita cabeçada que eu dei também dentro da trajetória, porque a gente forma e a gente vai buscar até mesmo para uma resposta para a sociedade, para a família, para um tipo, cara, eu formei, tô chutando latinha, não tô trabalhando ainda, mas tô estudando, né? Tô fazendo alguma coisa, tenho uma bolsa de mestrado, não vou ficar dependendo aí dos meus pais por muito tempo. Cuidado, gente, cuidado. Qual especialização de fato vai fazer sentido para mim? Qual mestrado? Por que o mestrado e não o MBA? Por que, né, o mestrado e não uma especialização? Depende de N fatores, né, que tem a ver com aquilo que de fato vai fazer sentido para você. E num processo de orientação de carreira, é delicioso, assim, é um processo de descoberta muito bonito, onde você tem a oportunidade de olhar para toda aquela trajetória daqueles 4, 5, 6 anos de graduação que você fez, explorar cada um daqueles momentos, identificar o que foi de fato uma identificação com uma área, com um estágio, ou o que foi uma identificação, na verdade, não com a prática daquele estágio, mas com o orientador do estágio, e o contrário também, às vezes uma matéria que você tomou birra e você entende que aquela área não é para você, e quando você passa por um processo fecundo de orientação de carreira, você consegue fazer essa separação, esse discernimento também. Então, assim, na orientação de carreira, eu faria isso porque eu encontraria de fato ali, não que seja um caminho engessado, não que seja uma previsão no sentido de bola de cristal, né? A vida é dinâmica e ela acontece, mas eu teria pelo menos ali alguns passos, alguns nortes que com certeza me economizariam muito tempo, energia, né, emocionalmente falando, do nosso tanque, que a gente sabe que é muito exigido quando a gente forma, né? E agora? O segundo passo, gente, a partir do que eu
construísse na orientação de carreira, eu iria então definir ali de fato qual área e qual nicho, né, dentro dessa área eu gostaria de trabalhar. Primeiro eu defino uma área, por exemplo, a área de orientação profissional. E dentro da OPC a gente sabe, né, que tem um mundo de possibilidades, a gente acha que é só orientação de primeira escolha, muitos acham, né? E na verdade a gente vê que tem aí várias outras possibilidades, inclusive até o processo, né, de orientação para aposentadoria também. Seja qualquer que fosse a área, né, que você escolhesse, mas eu definiria, né, a minha área, definiria o meu nicho. Por quê? Porque eu preciso ter clareza disso para eu poder dar os passos seguintes, né? Quais seriam os passos seguintes? O terceiro passo, né, que seria o passo seguinte de escolher a área, o nicho, eu investiria muito em network. Mas não adianta, gente, se eu formo não sabendo o meu foco, se eu formo, não tô dizendo que você tem que ter só um plano A não, tá? Você pode ter um plano A, um plano B, um plano C, mas por que o A é o A e não é o C e vice-versa? Então, se eu tenho um foco, eu vou saber ali a minha área principal, que seja de atuação, o meu nicho principal dentro dessa área, eu vou saber em qual network eu vou investir. E não vou simplesmente sair distribuindo panfleto, principalmente cartão, que era o cartãozinho físico ainda, né, que não se tinha o cartão virtual como tem hoje. A gente sai atirando para tudo quanto é lado, né? E quando você atira para tudo quanto é lado, tenta acertar num alvo ou em dois alvos, né? Com os olhos fechados, sem saber aonde, nem sequer aonde que tá, é muito difícil. Então, eu investiria sim em network, mas a partir dessa clareza de aonde eu queria chegar, de qual área eu quero trabalhar. E aí, gente, o network, a gente não aprende a fazer isso na faculdade, né? A gente não aprende a fazer network, a gente não aprende a empreender. Então, é algo que você vai tendo sim retorno, as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, você vai fazendo possibilidades de parceria, sejam parcerias a curto prazo, seja uma parceria de uma live, por exemplo, seja parceria de um grupo de estudo, mas isso vai fazendo com que você seja de fato ali conhecido naquela área, naquele nicho. E por fim, gente, o quarto ponto que eu faria, eu investiria muito na divulgação online do meu trabalho, uma divulgação inteligente, uma divulgação estratégica. Então eu investiria nas redes sociais, e aí dentro das redes sociais, dependendo da área que você atuar, você vai identificar e priorizar uma rede que comunique melhor com o seu público. Então, dependendo da área que você for atuar, você vai priorizar o LinkedIn ou você vai priorizar o Instagram. Como que eu faço para poder ser encontrado pelo Google? E aí não basta apenas eu fazer lá no Google Meu Negócio, enfim, de eu poder ser encontrado pelo Google, mas também beleza, as pessoas me encontraram, elas clicam, né? Então, por exemplo, joga lá orientação de carreira, ou coach de carreira, muitos procuram assim também, né? Você tem que colocar ali a questão das palavras-chave, mas não adianta você ser encontrado, ou orientação vocacional, parará, ou psicologia, sei lá, organizacional, ou consultoria em tal coisa, na cidade tal, a pessoa joga o nome da cidade, aparece o seu nome, você conseguiu ser ranqueado lá no Google, mas, contudo, porém, entretanto, na hora que a pessoa clica, o seu site às vezes é extremamente confuso, disfuncional, visualmente falando, não é um site atrativo, né? Então eu investiria também num bom site, né? Muita produção de conteúdo nas redes sociais, seja o LinkedIn, seja o Instagram, seja o TikTok, por exemplo, se você for de primeira escolha, conteúdo de qualidade, conteúdo que gere conexão com o nosso público. A gente aprende muito na faculdade, a gente não aprende a empreender, a gente não aprende a fazer muito dessas coisas que eu estou falando aqui. Se você concorda comigo, você pode colocar isso aqui nos comentários depois que esse vídeo terminar, mas a gente aprende que a gente tem que ser muito bom tecnicamente. Gente, isso é condição básica, mas não adianta eu ser muito bom tecnicamente falando na minha área, me destacar ali na questão da produção acadêmica, se eu não consigo levar aquilo para a prática. Então isso é muito, 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 muito importante. Então eu sem dúvida investiria no trabalho das redes sociais, né, nas plataformas de busca, com muita, muita, muita entrega de conteúdo nessas diferentes aí possibilidades, né, de redes sociais e de plataformas. Gente, fez sentido? Coloca aqui nos comentários pra mim qual desses pontos falou mais alto aí para você passar por um processo de orientação de carreira, definir a sua área, o seu nicho, investir em network ou investir aí nas redes sociais. 1, 2, 3 ou 4. E se você ainda não se inscreveu também no nosso canal, se inscreva para você poder receber aí semanalmente, né, os nossos conteúdos também, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!